Este é Umbu Podcast, um podcast Pare. Que é isso? Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Oh. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz vida inteira para todo mundo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Umbu Podcast. E nessa quinta temporada estamos falando de democracia. Eu, Camila França, estou muito feliz de começar mais um episódio com minhas amigas, as conhecidas parceiras do crime, né? Val, bem-vindo, e Mirth Santa Rosa. Ela continua com isso, gente. Eu sou Mirth Santa Rosa e não gosto de crime. Só alguns. Só alguns livros que falam de crime. Adoro uma série policial, isso eu gosto. Pegadora correta. Eu não gosto de nada relacionado ao crime, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Val. Val, bem-vindo. É Val de Val mesmo. E estou muito feliz porque, gente... Esse tá bagulho, tá gostoso. Tá ficando mais do que sério. Todo dia a gente, assim, sabe, a gente tem uma meta, a gente chega na meta, a gente dobra a meta, entendeu? A gente tem dobrado a meta em todos os episódios dessa temporada do Umbu Podcast. Eu vou agora apresentar a nossa convidada de hoje, mas pra isso eu vou ter que pegar meu celular, fazer uma pesca, porque ela é muita coisa, ela é muita coisa, entendeu? E que bom que ela é muita coisa, porque ela é jornalista, é doutora em antropologia e professora, ela é publisher e sócio fundadora do coletivo de jornalismo independente Flor de Dendê, especializado em cultura afro-sertaneja. Ela é também produtora de conteúdo no canal Espelho de Festa, hospedada no Instagram e Facebook, e colaboradora do Grupo à Tarde, com uma coluna multimídia, que é jornal, rádio e portal online, intitulada A Tarde Memória. Ela também é autora do livro Reportagem Os Caminhos da Água Grande, município de Iaçu, suas histórias e impasses para o desenvolvimento, e coautora de É Bom Cidalha, a enciclopédia do candomblé, e também de Inventário de Festas na Bahia de Todos os Santos, em conjunto com Fátima Tavares, Carlos Caruso e Francesca Bassi. Ela é Cleidiana Ramos! Muito bem-vinda, Cleidiana, a esse episódio do Umbu Podcast, dessa temporada que a gente está falando de democracia. E a gente quer muito conversar com vocês sobre democracia, mas também sobre uns fuxiquinhos históricos aí. A gente quer falar muito sobre os fuxicos e sobre democracia, né? Em Iaçu, Cleidiana é conhecida como Patrícia. É mesmo? Ela falou aí, contou alguma coisa com Patrícia aqui no off. O que é Patrícia? A pessoa liga, Mirth, se você conhece Patrícia, quem é Patrícia? Não, é Cleidiana Ramos que eu conheço. Feliz demais de estar aqui, mas diga aí, Cleidiana. Olá, pessoal. Uma saudação a todas e todos. Prazer enorme retornar. Já é o quê? A terceira vez? Quem sabe? Você sabe que a gente te ama e sabe que na hora de falar de política, de democracia, você é ótima. Não, peraí, calma. Vamos por partes. Mas assim, eu preciso acrescentar na minha biografia... Aliás, o que importa, né? Eu acabo de virar personagem do meu mestre Emiliano José. Né? Aproveitar fazer aqui um merchandise do livro dele, né? Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, A Memória do Jornalismo Baiano. E aí ele está contando a memória do jornalismo baiano a partir das histórias de jornalistas. Então eu tive a honra, né, de... Eu até falei, professor, peraí, né? Eu sou muito jovem. Mas ele fez, tá um trabalho maravilhoso. E aí, o meu companheiro no livro dele é o maravilhoso Adilson Borges, um grande repórter, um grande jornalista, inclusive de política. Quanto tempo vocês editor de trabalharam política de juntos? À Tarde, 14 anos. 14 em À anos de À Tarde. E o título é lindo. O Violeiro e a Filha de Oxum. Ah! Adilson é músico, né? Adilson é músico. E a gente trabalhou 14 anos na mesma redação. Então, assim... já estou fazendo a propaganda. E tem outros colegas que foram... Já lançou, né? Já lançou. E onde é que as pessoas podem encontrar? A Amazon no e-book. E daqui a pouco ele deve fazer a versão impressa. Ele já é o terceiro, né? Eu amo quando Cleidiana fala em À Tarde. É o hábito. Não, em É À o Tarde. hábito. Aí eu falo, o jornal ali da TV Redes, aquele mesmo. É o hábito de 17 anos. Olha, quando você chegou, Júlia, assim, pô, a Cleidiana tá aqui, eu me arrepiei toda. Eu fiz velho, a gente tá tendo cada... em alguns momentos eu segui com um projeto que nem um podcast, que é totalmente nosso, né? Então isso é bom, mas isso também... é um pouco arriscado, a gente fica, poxa, será que a gente tá viajando na maionese? Será que... Aí a gente vê uma figura como Cleidiana chegar aqui cedo pra gravar com a gente não tá viajando Minha na maionese. filha, eu fui pegar a Cleidiana em casa, eu sou besta. Eu disse logo, ela, não, Mirtoca, eu vou, não sei o que. Não se preocupe que eu vou te buscar.
Eu sou dessas. Mandei zap ontem à noite dizendo, olha, estarei aí, viu? Ela de boa. E a gente tem que começar essa conversa, Cleidina, fazendo uma pergunta que meio que norteia o resto do papo, né? E aí, para você, vai a pergunta. O que é democracia para você? Olha, para mim é o que a gente conseguiu construir até hoje como melhor possibilidade de gestar a convivência, ou gerenciar a convivência em grupos entre culturas. A gente tem vários modelos, né? Mas talvez esse é o que a gente conseguiu, né? Tem falhas, tem problemas de adequação, mas é o que a gente melhor conseguiu do ponto de vista de governo. E olha que a humanidade caminhou muito em relação a isso. Se a gente pensar aqui, né, que as primeiras experiências com esse modelo começou com a Revolução Francesa, né? Então a gente, aliás, não, a Grécia, né, teve um modelo também, mas assim, contemporâneo, mais contemporâneo com a Revolução Francesa. Então assim, a gente tem um modelo que é um modelo, digamos assim, que se a gente pensar a Revolta de Búzios, né, em 1798, era uma república, né, uma tentativa de implantar uma república, a República Baiense, com a diferença do movimento da Inconfidência, porque esse tinha abolição. O nosso tinha abolição, né? A Revolta de Búzios. Então, quando você vai pensar, né, grupos marginalizados, criminalizados, oprimidos, estavam sonhando no século XVIII em fazer algo desse tipo, né, numa colônia. Então, só isso aí já dá para a gente imaginar. Para mim é isso. É assim a melhor forma que a gente tem de conviver. Porque a humanidade é difícil. Univos, povo baiense. Univos por Bahia. Né? A nossa espécie é terrível, né? É uma espécie belicosa contra a sua própria espécie, né? E a democracia, ela tem essa possibilidade de você conseguir aparar um pouco essas arestas, né? Digamos assim, colocar os limites. Então, até hoje é o que a gente tem de melhor, né? De liberdade, de poder falar o que quer, de rir. Isso para a Bahia, então, né? Nós somos um povo da resenha, do riso, né? Do deboche. Quero saber qual é a festa popular que você acha que é mais democrática. Ai, não tem, porque todas são. Entendi. Do ponto de vista da subversão, né? Todas as festas, as nossas festas, elas cabem como subversão. Porque, na verdade, elas são festas que elas transformam, inclusive, um modelo, uma matriz básica, que é o modelo católico português. Mas, ao mesmo tempo, que já é um catolicismo diferente, que é um catolicismo ibérico. Mas, se a gente for pensar, todas as nossas festas, né? Como o professor Ordep Serra usou esse conceito brilhantemente de largo, porque elas vão para o largo, elas saem da igreja, né, e vão para o largo. Então, todas. Agora, é claro, a gente tem uma festa, entre todas essas festas, que ela é muito importante, exatamente porque é a festa cívica, a festa de fundação do Estado baiano, que é o 2 de julho. E ela vai lá e coloca em xeque todo o modelo que a gente tem de uma comemoração cívica. Né? O que são as comemorações cívicas e do Estado? É o momento que o Estado diz, eu sou o poder, eu sou a força. Então, quando a gente compara, por exemplo, o 2 de julho com 7 de setembro. Né? O 7 de setembro é onde o Estado vai demonstrar o seu poderio bélico. Então, o que é exibido no 7 de setembro são as armas. Sim. Os tanques. E Né? o É coração de Dom assustador. Pedro. É assustador. Né? Até isso, né? Quando você faz no 2 de julho, se a gente for pensar, no 2 de julho a gente celebra os caboclos. E tem toda uma construção do que é aquilo. É o povo. Né? O povo brasileiro, que é o caboclo. Ele não podia ser, como dizia o professor Cid Teixeira, não podia ser português, porque era o dragão que estava sendo derrotado. A própria iconografia do caboclo é essa, o mal, né, que está sendo derrotado. Mas não podia ser também, nem se cogitou ser negro, porque naquele momento é mercadoria, não é, gente? Verdade. Então, quem é esse povo brasileiro liberto? É o indígena. Idealizado, né? Se a gente for pensar ali, vamos lembrar da literatura de José de Alencar, o Guarani, né, de Peri. Então, tem toda uma corrida. As pessoas mudam os sobrenomes. A elite baiana, ela muda os sobrenomes dela. Começa a adotar sobrenomes indígenas, Paraguaçu, nos sobrenomes. Né? E mudam os nomes também, o Birajara, o Biraci. Tem toda uma construção indígena, né? Do ponto de vista do indígena idealizado, porque até isso também, naquele momento, né, eles são considerados extintos. Esse discurso que persistiu por metade do século XX também. Né? E aí, mas é esse que vira o símbolo. Aí quando a gente pensa, quem é celebrado no 2 de julho? Dom Pedro I. Né? Então se fabrica os heróis. No 2 de julho, não. Sim. No 2 de julho a gente celebra o povo. Ou desculpem, no 7 de setembro, quem está lá sendo celebrado? Dom Pedro I.
né? A ponto de vir para cá perturbar o descanso do homem. Não. Né? O homem pediu, né, expressamente que o coração ficasse lá no porto. Ele tinha lembranças ótimas, né? Porque O corpo, já tinham trazido o corpo já ele não tinha venceu, cabido lá. né? Essa coisa de você... e isso é terrível, né? Porque, às vezes, você tem nessa demonstração de poder do Estado, e quando é um Estado autoritário, ele faz um culto à morte. Né? Então, essa coisa da relíquia, Sim. né? De restos mortais. Olha, isso é totalmente diferente, por exemplo, do culto dos santos. No culto dos santos se tem a relíquia, que é parte do corpo, faz parte do processo, né, de canonização. Você exumar o corpo, você tem que tirar partes do corpo para transformar em relíquia. Mas aquilo ali é do ponto de vista pensando na memória. Daqui a 300 anos, você vai conseguir atestar a existência de Dulce dos pobres. Você tem as relíquias para comprovar, né, digamos assim. E fora as relíquias que têm a ver com milagres. A língua de Santo Antônio, que não se decompôs, né? O braço de São João... ai, meu Deus, agora eu não me lembro se é São João Francisco ou São Francisco Xavier, que é o padroeiro, ou se é São João Maria Vianney. Tem um santo que tem um braço, que é exatamente o que ele dá a absolvição dos pecados, não se decompôs. O corpo de Santa Clara. Então, mas isso é do ponto de vista do milagre, do ponto de vista da fé. Do lado de cá, não. Você tem você vai fazer uma veneração, né, a uma parte de um corpo de um chefe de Estado. Quer dizer, isso é extremamente próximo de fascismo, né, nazismo. Tudo isso é muito autoritário. E ainda por cima a gente passa a suprema vergonha do cara colocar um lema que foi o lema usado por um dos governos mais terríveis de Portugal, que é o regime de Salazar. E Portugal tem o maior orgulho de ter derrubado o regime de Salazar. A revolta dos escravos, né? Isso, a revolta dos escravos, que a gente vai ter pessoas como, por exemplo, Saramago envolvido, né? Quer dizer, o único Nobel até hoje de língua portuguesa. E aí o governo português faz uma gentileza e a recompensa dessa forma, entendeu? Então é tudo muito, muito equivocado, muito bizarro, esse tipo de celebração. Eu vi um texto daquele... esqueci agora o nome do jornalista, que trabalha... É na Folha, mas ele sempre escreve para o UOL. Ele que cobre a ONU. Não é o nome dele? É Jamil Chad. Jamil Chad, pronto. Jamil Chad, há um mês atrás, ele fez um artigo falando sobre isso. Ele clamava, enquanto brasileiro, que o governo de Portugal não mandasse o coração. Porque ele dizia, não mande o coração para o Brasil, porque o uso será um uso de um lugar autoritário e que vai fazer com que mais questionamentos aconteçam em cima da democracia por causa daquilo. E aí é isso que você acaba nos explicando, né? Que é esse uso dessa relíquia, e o tempo todo é esse nome que usa, a relíquia, é o coração, para fazer uma festa. Mas aí é isso, as festas cívicas, elas têm muito a ver com isso, com o Estado, ele precisa se autoafirmar, do ponto de vista do poder. Então, toda festa cívica, normalmente, ela é desse jeito, né? O Estado exibe o poder que ele tem, né? Desse ponto de vista de mostrar... O 7 de setembro, então, né? Isso principalmente durante a ditadura militar. O desfile do 7 de setembro, ele ganhou uma projeção enorme por isso, porque era ditadura, inclusive, para assustar. Para dizer, olha, a gente vai para cima. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem duas comparações. A gente pode fazer essa comparação das duas festas cívicas. Então, quando a gente pega o 2 de julho, né, o 2 de julho, na verdade, é um grande carnaval. Sim. É um grande carnaval. Todo mundo se manifesta no 2 de julho. Né? Inclusive, algumas pessoas dizem assim, uma pessoa outro dia me disse, eu tenho um problema com o 2 de julho, que são os políticos no 2 de julho. Eu disse, mas não tem que ser um problema. Sim. Porque ali, na verdade, é o espírito da festa. Todo mundo vai. Né? O professor Cid tinha uma frase maravilhosa. O 2 de julho é do povo, o governo é penetra. Né? Então, é uma festa que não é o governo. Inclusive, quem guarda os dois maiores símbolos do 2 de julho é uma instituição civil, né? Que é o Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Eles são os guardiões, né, dos caboclos. Então, assim, não é a secretaria tal, a secretaria X e tal. Né? O Estado dá o suporte para a festa. E, realmente, eles vão ali como convidados. Inclusive, tem aquele momento em que o presidente, quem está na direção do GHB no momento, faz a entrega os carros, né, ao Estado e ao município. E depois vai buscar.
É meu. Porque nem a volta. Na volta da A volta da cabocla. cabocla, no dia do meu aniversário, inclusive. Na Nunca, volta do nunca consegui caboclo. ir Pois pra é. volta da cabocla. Que é maravilhoso. Da caboclo e do caboclo, né? Sim. Então, assim, você tem uma comemoração cívica, né? Que ela anda pela cidade. Várias partes da cidade. Né? Começa em Pirajá. Aliás, nem em Pirajá, né? Começa em Cachoeira. Cachoeira. O fogo simbólico. É vem verdade. pelo Recôncavo. Uhum. E se a gente for pensar em Taparica, que é em janeiro, então é uma festa que ela se estende por vários anos. Então, a nossa celebração cívica, ela é talvez muito talvez de uma leitura que a gente pode fazer de que a Bahia, de certa forma, ela aderiu Sim. ao movimento de formação do Brasil. Né? Ela aderiu, como o Rio Grande do Sul aderiu depois, né? O Grão-Pará, que era o Pará e o Maranhão, vão aderir depois e tal. Então, na verdade, foi uma escolha naquele momento, né? De fazer um projeto de nação. Talvez, se não tivesse acontecido hoje, o que seria o Brasil? Sim. Talvez a gente olhando Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Chile, quer dizer, várias colônias espanholas que não fizeram uma nação. Sim. Elas foram se tornando independentes. Cada uma independente. Países pequenos, a gente não. A gente foi lá e fez um grande projeto de adesão, que não é pacífico e nunca foi. Então, nós somos muito mais baianos do que brasileiros. O tempo inteiro. Muito mais pernambucanos do que brasileiros, quase o tempo inteiro. E cada vez menos a gente tem coisa que nos une. Como Você povo. Você fala enquanto Cultura, estados. né? Não, Enquanto enquanto povo. cultura, Né? povo Enquanto mesmo. povo, assim. Com a gente se reconhecer como uma nação. Sim. Né? Total. Uma das poucas coisas é a língua. A gente fala português. Sim. Por todo o território nacional. Né? Aqui baianês também, né? Mas é isso, Fala né? português. A gente tava falando disso até esses dias, assim, dessa coisa, dessa dimensão continental do Brasil, né? Sim, sim, sim. Então, quando você vai pro norte, é Brasil, mas que Brasil é esse, né? Assim, aqui na Bahia e dentro da Bahia, que Bahia é essa que a gente tá falando? A gente, enfim, pensa muita coisa e pensando em projetos, pensando assim, em termos de Bahia, uma das coisas que a gente levantou mas quais são essas Bahias que a gente vai falar? Se a gente se propõe a falar de Bahia, a gente não pode falar de uma Bahia olhando a partir da ótica de soteropolitanas apenas, né? Sim. É forçar esse olhar e entender que existem outros territórios dentro do nosso estado mesmo, né? Mas uma coisa que você estava falando é dessa coisa de que as pessoas não gostam quando o governo vai pra lá, quando os políticos vão pra lá. E é isso, tipo, você falou que isso é uma festa do povo, né? As festas populares são festas do povo. E quem tá no governo faz parte do povo, Sim, sim, sim. né? Sim. E aí é muito engraçado a gente pensar que às vezes as pessoas vão um ano enquanto governo, mas no ano seguinte às vezes a gente encontra essas pessoas que elas nem estão mais trabalhando no governo, mas gostaram tanto, né, assim, e conheceram a partir do trabalho e gostaram tanto que continuam indo para essas festas, né? Sim, sim, porque na verdade os governos vão para ali. No 2 de julho, na verdade, é diferente, por exemplo, do que acontece no Bonfim. Sim. O que acontecia, principalmente durante a gestão de Sim. Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães ele faz uma coisa muito parecida com o que Getúlio Vargas fez. São projetos projetos, o que a gente chama de projetos autoritários. É quando você tem claramente uma ideia de supremacia, de você montar um grupo, né? E no caso de Getúlio, a ditadura ela se configura de fato no primeiro governo dele, a partir de 1937, com o Estado Novo. No caso de Antônio Carlos, ele nasceu, o primeiro governo dele, quando ele emergiu para a vida pública, ele está num ambiente da ditadura. Né? Se a gente pensar aqui, o primeiro mandato democrático de Antônio Carlos foi em 1990. Até então, ele só tinha sido nomeado. Ele não tinha tido uma experiência de votar, de ser votado. Né? E é interessante isso. Ele nunca teve votações tão expressivas. Né? Assim, ganhou, sim, mas não com votações muito As distantes. votações dele Não era... Não eram esmagadoras. Uhum. Né? E Mesmo tal. que a comunicação trabalhasse Sim, sim, nessa sim, sim. vertente, né? Mas ele tem uma coisa parecida com Getúlio. E as festas são fundamentais nisso. Né? Getúlio, quando ele assumiu em 1930, né, que na verdade ele já deu um golpe. Era para ser um governo provisório, depois de uma guerra civil. Né? É interessante isso. O Brasil só foi para uma guerra clássica, que foi a Guerra do Paraguai. Um desastre, a Guerra do Paraguai. Nem eles celebram. Né? Nem os militares celebram tanto essa guerra. A Batalha do Tuiuti, depois deixa para lá. Porque é um desastre. É uma guerra que não tem vencedores. O Paraguai perdeu 40% da sua população naquela guerra. A Argentina foi quem se deu melhor.
A Argentina fazia parte da Tríplice Aliança com o Brasil e o Uruguai e vendeu carne, por exemplo. Abasteceu todo mundo de alimentos, que ela estava ali na fronteira, né, no coisa da guerra. Mas é uma guerra terrível, né? Teve, assim, se você pensar, você tirar gente de Itaparica e levar para guerrear lá na fronteira, né? Você imagine no século XIX as pessoas atravessando isso para ir lutar, mal treinadas e tudo isso. Morre Mas de frio, né? foi Só naquela dependendo. guerra que o exército brasileiro entrou na política. Foi a partir daquela guerra, né, quando eles começaram a dizer que eles eram uma força para ser um contraponto a determinados grupos políticos. A gente estuda pouco a Guerra do Paraguai, né, mas é a única que o Brasil fez. Todas as outras são civis. São guerras civis. O Estado brasileiro contra o seu próprio povo. Canudos, Caldeirão, Pau de Colher, né? Então, assim, contra o seu próprio povo. Sempre a guerra civil. Mas voltando para Getúlio. Getúlio pegou um país completamente dividido, um país que está saindo da República do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais, alternando. É o momento daquela Né? da revolta de 9 de Não, julho. A Revolução de Julho, De é julho 2 em São anos Paulo. depois. É 2 anos depois, né? Porque dele. ele não cumpriu o que ele Isso. tinha prometido de fazer a Constituição. Então, por isso que é a Revolução Constitucionalista. Isso. A paulista, né? Que ele esmagou também. Então, ele, naquele momento, ele tem um discurso... A gente fica, às vezes, meio embaralhado, né? Porque as coisas são atribuídas às pessoas, a gente, às vezes, fica até sem jeito. Se falou mesmo. Se não falou, já era. Disseram que ele falou. Que é a Importa é o que disseram. a famosa cerimônia das bandeiras, né? No Palácio do Catete. Então, a história é que ele mandou descer todas as bandeiras dos estados, né? Das províncias e estados. Agora, e aí ele manda descer todas, e aí manda hastear a bandeira do Brasil e diz: um só país, uma só bandeira. Porque ele sabe disso. Essa história de polarização, de divisão, isso não é da agora. Isso não é da agora. É o que você acabou de dizer. Nós somos um país continental. Mas mais do que isso. A gente fala pouco disso. Nós somos um país multiétnico. Isso. São vários povos que estão vivendo aqui. Vários povos tradicionais. Não apenas, se a gente for pensar, as nações indígenas, né, a gente sempre tem que falar assim. Nações indígenas, povos indígenas. Os Pataxó não são iguais aos Pataxó Ranranhã. Muita diferença, inclusive do ponto de vista da Constituição, do que eles são. Né? Os Pataxó é um conglomerado de outros povos. Né? Então, não dá para você olhar para os Pataxó e dizer que eles são iguais aos Pataxó. É tudo muito diferente, embora eles estejam muito próximos dos territórios. Mas as nações indígenas, completamente diferentes umas das outras. Não basta compartilhar, ter uma língua próxima, é muito diferente. Né? Se a gente fala português e a gente fala baianês em Soterópolis, mas o baianês de Soterópolis não é entendido em Açu, imagine, né? Imagine. Então você tem povos ciganos que não são iguais, são muito diferentes. Você tem uma comunidade, comunidades descendentes e próprios de japoneses. Então, sírio-libaneses, né? Hoje o que são sírio-libaneses. Então você tem um país que é formado por essa pluralidade de culturas. E isso não é uma brincadeira, né? As pessoas, elas têm toda essa convivência. Então, imagine, o cara pegou, e ali um país, essa divisão acirrada, a Bahia ficou 15 anos sob intervenção federal, nesse primeiro governo de Getúlio Vargas, sem poder eleger governadores, né? A história com Juraci... Tem a briga, né? Até outro dia eu vi de uma parte aqui da Bahia... Sim, aquela ali foi em 1912, que Isso. as 4 primeiras décadas da República, ali do século XX, desculpem, para a Bahia é terrível. É terrível. A Bahia só tem paz, digamos assim, uma pacificação com a eleição de Mangabeira em 1946, 47. Na eleição de Mangabeira, se juntou todo mundo. Até o juracismo. Né? O problema com Juraci Magalhães todo é porque, além dele ser um interventor federal e um tenente, ele estava no movimento tenentista, no levante tenentista. Né? O movimento tenentista é fruto desse exército politizado, digamos assim, politizado no sentido de entrar na política, depois da Guerra do Paraguai. Uma parte, imagine, Luiz Carlos Prestes, o prócer, né? O protagonista do Partido Comunista do Brasil era o tenente. Era do tenentismo. Peraí, o presidente... Do Partido Comunista Brasileiro. Era né? tenente. Sim, Luiz Carlos Prestes. Ele foi desse movimento tenentista.
né? Ele foi desse partido comunista, e depois da coluna Prestes, né? Que foi a história que eles resolveram marchar pelo Brasil. Prestes marchando, o Cavaleiro da Esperança. Prestes foi ler lá, leu Marx, se apaixonou e pronto. Virou uma figura muito importante para tudo aí que a gente vai discutir nos próximos, e ele viveu muito, né? Então, tudo que você vai discutir aí, até pós-ditadura militar e tal, Prestes, né? O marido de Olga Benário e tal, e por aí Olga vai. Benário Prestes. Mas Prestes é do movimento tenentista, um tenente. E Juraci Magalhães também. Parte deles foram para o que depois vai ser a UDN, né? Desde esse movimento de Vargas, e parte deles foram, quer dizer, Prestes e alguns outros foram para esse outro lado, um lado progressista, digamos assim. Né? Mas, assim, Getúlio, então ele tem essa noção. Eu considero Getúlio Vargas, talvez, a figura... Isso é eu que estou dizendo sobre minha responsabilidade e risco. Eu considero Vargas, até hoje, um governante que ele entendeu o Brasil. Entendeu nesse sentido, do que era aquilo. E aí, o que é que ele pensa em fazer? Nada une mais. É o truque clássico. Você tem que fazer o quê? Você tem que criar algo que essas pessoas identifiquem que elas são iguais. Então, ele vai criar os signos de brasilidade. O que é ser brasileiro? Então, nesse momento que ele diz, acabou, desce as bandeiras, um só país, uma só bandeira. Né? Então, ele fortemente nacionalista, né? O discurso dele é totalmente nacionalista, mas, ao mesmo tempo, o que é que ele vai reivindicar para ser brasileiro? Né? Ele vai criar, digamos assim, signos culturais. O samba passa a ser considerado uma coisa do Brasil. A feijoada é um prato do Rio de Janeiro, mas a gente... né, absorve isso como uma coisa brasileira. Até hoje, esses símbolos de Vargas estão lá no imaginário estrangeiro sobre o Brasil. Futebol, samba, sim. Nós não somos só isso. Né? Mas ele vai fazer esse discurso. O tempo inteiro esse discurso. Não à toa, é no governo de Vargas, esse governo de Vargas tão complexo, mas é no governo de Vargas que surge o patrimônio. As primeiras ações do Estado, da política de cultura do Estado, desse ponto de vista do patrimônio, o que depois vai virar o ISFAM, depois vira IFAM, é no governo de Vargas, 1938. Os primeiros tombamentos, de você reconhecer o que é patrimônio do Brasil. Tombar a igreja, tombar casarão, entendi. Entendeu? A política de patrimônio. Então, olha só, ele está construindo uma ideia. E, assim, só para não me alongar muito, e depois eu volto a Antônio Carlos, o que Antônio Carlos vai fazer em 1970 é muito parecido. O que é que ele faz também? Quando ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo dele. Eu tô aqui computando tudo, né? E tá vindo várias caixinhas de pergunta. Mas tiveram duas janelas aqui que foram abertas que eu acho que é importante a gente avançar um pouco. Que primeiro é essa ideia de a gente entender as principais diferenças, inclusive visuais, que a gente tem do 7 de setembro com o 2 de julho, é a forma que aqui são vários personagens envolvidos, sim, com a diferença ética que você trouxe, né? Bem polarizada, bem diversa, bem plural. E a gente consegue perceber até na proposta da lei, das discussões que tem que Maria Filipe existe, não existiu, tem a figura do caboclo, tem Joana Angélica, Maria Quitéria, enfim, a gente tem esses personagens que também são frutos de uma relação com o povo, e aí você trouxe um pouco. E outra é o que você falou sobre o processo do nacionalista, de um projeto político nacionalista. Ele, de fato, é um dos maiores opositores de um Estado democrático? Às vezes, sim. Né? Porque o discurso nacionalista é isso, é o outro truque do Estado autoritário. Né? Que acaba... É isso, o nacionalismo leva ao fanismo. Isso. Ou seja, é você criar o discurso e você precisa do inimigo. Tem que ter um inimigo. Por exemplo, Hitler elege o inimigo. Né? O primeiro é o socialismo, depois os judeus. O fascismo de Mussolini, né, vai pelo mesmo caminho. Né? Se a gente não fizer isso, os comunistas vão tomar a Itália. Franco, a mesma coisa na Espanha. Salazar fazia a mesma coisa em Portugal. Qualquer lugar você vai encontrar. Né? A ditadura militar apela para o comunismo. Vargas apelou para o comunismo. Para ele decretar o Estado Novo, né, ele disse que tinha um plano comunista. Eu acho que Marx, ele deve se revirar no túmulo, né? Porque... Ou não, porque somos também muitos, né? Não, as pessoas esquecem de uma coisa, né? O Marx, ele é um filósofo falando de economia. Ele não é economista. Né? Então, você não pode reduzir essa discussão à economia. É algo muito mais complexo.
né? E até muita gente não entende, não tem a menor ideia do que... se a gente for olhar, né? Eu não sou especialista, pelo contrário. O Capital é um negócio de 4 volumes. Essa obra que a gente lê, né, que a Aquela gente tem que pequenininha, ler, fininha. é, na verdade, o que Engels fez, tipo que se fazia terrível para os professores de literatura, eles têm horror a isso, aquelas obras resumidas para você fazer vestibular. Eu já ia Fichamento. falar. Eu já ia falar. Fichamento. É uma obra editada. É obra O resumo. editada. Eu já ia falar. O negócio, A culpa o negócio foi de que o homem Engels. escreveu é tão complexo, tão complexo, tão complexo que Engels, que todo mundo escreve cabeção. Engels e não Hegel, tá, É, Dallagnol? É Engels. muito diferente, são muito Isso. diferentes. Tem nem como comparar. Tá O vendo? Agora inglês fiquei na é alemão. dúvida. Eu Agora fiquei na amo dúvida. quando eu encontro uma Agora comunista fiquei de na dúvida. Engels iPhone. é inglês, Hegel é alemão. Não tem nem comparação. E os pensamentos são completamente diferentes. Né? Então, desculpem, quando você tem, né, um cara, o que ele está falando, né, para alguns especialistas na obra dele, coisa que eu não sou, porque realmente é algo muito complexo. A própria ideia de comunismo, ela é antagônica de Estado. Porque você já estaria, né, no pensamento dele, ele combateu tanto os socialistas utópicos, mas em alguns momentos ele parece muito próximo. Você estaria num estágio em que os grupos humanos, os grupos culturais, eles já estariam aptos a fazer tudo compartilhado. Tudo Então de você não escambo. precisa de ninguém estar ali Organizado. usando a força e um aparato burocrático. Então, assim, o que você tem, na verdade, são experiências que reivindicam ser comunistas. Mas, assim, são de fato, né? Então, mas aí você pega esse espantalho, né? O medo é outro traço dos regimes autoritários, o medo. Então, você precisa do inimigo, você precisa do medo para você unir todo mundo. Para você unir. Se você for ver, por que todo mundo se uniu no 2 de julho? Né? Qual é o discurso? Os portugueses são inimigos, eles querem oprimir a gente. Né? Nós estamos vivendo sobre a escravidão. Pegue as letras dos hinos, né? Os hinos, por exemplo, o hino da independência, né? O que é que vai ser? O já poderes da pátria filho, ver a mãe gentil, já raiou a liberdade. No Os hinos horizonte todos do são Brasil. esses, assim, né? De exaltação da terra, né? Da beleza. O próprio hino do Bonfim. O hino não oficial do Bonfim, né, que é o mais conhecido. O hino oficial... Tem um outro hino. Aí, tá vendo? Eu tô dizendo, a gente tem que marcar com Cleidiana um episódio só dos fuxicos históricos. Pois é. Como assim? Mas esse o aqui hino tá que a sendo gente... sobre o quê? Não era hoje, não? Me chamaram por ela errada. É porque em 1949 fomos celebrar... A Bahia é ótima, né? A Bahia fez a festa... A Bahia é a Bahia. Do centenário. Você sabe disso. Né, do centenário celebrou muito o 2 de centenário julho. da independência do Brasil, 7 de setembro. É engraçado que eu estava olhando umas imagens de à tarde. A primeira imagem da programação que aparece é o caboclo do 2 de julho. E o pé do caboclo, a programação começa no pé do caboclo. Né? Mas festejou. Mas em 1949 foi a grande festa dos 400 anos da Fundação de Salvador. Né? E um festão mesmo. Algo que a gente não conseguiu repetir nos 450. Né? Ficou barato, assim. Né? O que foi feito, uma apoteose, um desfile. Trouxeram um dramaturgo português, porque eu esqueço o nome dele agora, mas trouxeram ele para ele cuidar do desfile. Né? Tentaram reproduzir, mas não deu certo nos 450. Choveu, tentaram não chegou reproduzir, perto. foi o quê? A fundação da cidade? Foi? Não, o desfile. O desfile de comemoração dos 400 anos. Foi uma coisa apoteótica. Teve a ala de Rui Barbosa, a ala de Castro Alves. É uma coisa apoteótica, pelo que conta os relatos que se contam. Os 400 anos. Mas, para eu... E aí, vários concursos. Um dos concursos foi do hino. De hinos para o Bonfim. Porque a imagem do Bonfim teve ligada. Os portugueses sequestraram a imagem. Tem uma história lá. Fazer guerra psicológica e tal. E aí... Bem português, né? Sequestrar. Não, é porque é uma guerra de Isso cerco. aqui é de fuxico. É porque era uma guerra de cerco, não foi uma guerra... Teve as batalhas, as maiores, as menores, mas não foi uma... A batalha de Pirajá é a maior. Não teve uma... E mesmo assim os portugueses fizeram aquela batalha que eles precisavam furar o cerco para comer. Não tem comida. Né? Eles caíram pela fome. Né? A rendição portuguesa é pela fome. Labatu era brilhante. Estava acostumado a fazer guerra. Vender os serviços dele, enfim. Mas aí fizeram lá...
Ai, Cleidiana, Outro maravilhosa. Outro Outro futico. Labatu Eu vivia, lembrei do gente, professor Cid. A de gente fala- fazer guerra. O professor- Labatu vivia disso. Era isso mesmo. Mas era- Ele era francês, Cada eles um paga vendiam. seus boletos Do jeito do jeito que lhe possível. convém, né? Independente de ter boleto ou não. Eu descobri isso que Quem eu sou eu pra foi que julgar? esse homem chegou aqui, aí pronto, aí veio, não, mas ele é Esse nome espécie... francês, Era isso ele veio mesmo. de Tem onde? gente que é especialista em fuxico, tem gente que é especialista guerra. em publicidade, entendeu? Tem gente que é especialista em dados, Olha em só, história, olha entendeu? só, Antropologia. Portugal. Em França e Inglaterra, eles viviam assim, era meio que Argentina e Brasil no futebol. Eles fizeram guerras durante séculos. E aí, naquele momento, século XIX, acabou. Pacificou. A Inglaterra foi cuidar da vida dela lá com a tal da Revolução Industrial, apaziguou o negócio. Aí o que aconteceu? A América está vivendo o período das independências. A nossa foi uma das últimas. Das últimas. Está vivendo a independência, principalmente depois da independência do Haiti, né? E da americana, da norte-americana. Eles estão vivendo. Então, esses homens que eram generais, que eram almirantes, que é o caso de Cochrane, eles saíram pela América Latina oferecendo os serviços deles. Aí o Se não cara- tem exército. Uhum. Então, na verdade, Labatu já tinha combatido em vários países da América Latina. É meio currículo. Quando viram lá, quando os homens do Recôncavo... e Mande os seu donos- currículo aí que eu vou ver se eu os te donos de contrato. engenho resolveram que iam entrar na guerra, ia financiar a guerra, ligaram lá para Dom Pedro, devem ter ligado. Pedrinho. Né? Ó, e tá dentro do negócio. Manda aí, contrata alguém aí, porque a gente precisa montar o exército. Então ele foi lá, deve ter consultado os currículos, pô, tem esse cara aqui. Que é massa, entendeu? Aí, às vezes, quando a gente falava Labati, professor Cid, nada. Labatu, porque tem que dar rima. Vejam que a gente não. Porque aqui A, a gente é gente- tão- a Bahia é tão terrível que a Bahia pegou o nome do cara e a Bahia andou completamente. Ele Não é, era é, Labatu? é Pierre Labati, na verdade. Labati, por causa da Não, eu tô pronúncia falando, francesa. Pedro. Porque a gente já fez Pedro produção de material pedagógico explicando os personagens que tu... Ele é Pierre Labatu. Mas virou, minha Todo filha. mundo A entende língua como Nome social, Labatu. nome social, nome social. É, É como social E dele. tem um detalhe com Labatu, né? Labatu é uma figura que ele foi tirado. Armaram uma treta. Um fuxico total, uma fake news total, assim. Meio verdade, meio fake news total, assim. Com ele. Porque quando eles viram que ia ganhar a guerra, pensaram, é horrível isso, né? Um francês entrar, liderando o exército. Então tem que dar um golpe no cara. Aí ele disciplinava o exército, né? Porque você imagine, ele escreveu para o imperador dizendo, depois da Batalha de Pirajá, eu estou impressionado com a coragem desses soldados. No caso, os baianos, os sergipanos, né? Os maranhenses. Eu estou impressionado com eles, o valor e a coragem desses homens. Porque desde que eu cheguei, em junho, não tem um membro, ele não fala assim exatamente, mas tipo, não tem um filho da elite. É o povo. É gente do povo. É gente do povo. Isso E o pessoal do Recôncavo, sabe o que eles faziam? Eles alistavam os filhos nos dois lados. Porque o que ganhar, eu tô dentro. Entendeu? Galera senhor bandida. de engenho Mas é é bom que brincadeira. Os engenhos. Engenho é A galera brincadeira. bandida. Olha, O poder é muito bom, né, é. gente? A galera mandava. Já dizia aí, se o poder é bom, eu quero. Gente, seja o que for, vamos continuar lá do poder. qualquer, Meu olha, Deus. qualquer Faziam isso. mera coincidência Quem com ganhar, o eu tô dentro, centrão entendeu? não Se é ganhar, aleatório. Claro. Se eu Entendeu? ganhar, eu tô dentro. Então, Você não assim. tá nem podendo falar muito mal de você também, né? Não, Labatu. Mas, entenda, independente, qualquer semelhança não é. Não, o Recôncavo. O Recôncavo é igual Recôncavo ao era central. legal. Total. A história da independência do Brasil, ali atuando, eles não entraram Ali é na o onda, começo não. do centrão. Eles ficaram esperando os deputados baianos dizer o que estava acontecendo em Lisboa. Porque olha a coisa do cara. Eu vou entrar nessa aventura? O menino lá tá lá falando que quer formar uma nação com o pai. Eu vou entrar nisso e meus negócios, entendeu? Eles ficaram esperando até o último minuto. Quando os caras começam a dizer, não, o negócio lá é sério. E os meus direitos? Então lá, Vou vão buscar fazer onde? o Brasil voltar à condição de colônia, vão tirar o negócio de vice-reino, vão proibir comércio. Portugal vem com tudo para recolonizar. A galera vai, então bora pro pau. Entendeu? Agora a Bahia vai. E olha, é a Bahia que tem dinheiro, o Nordeste tem dinheiro. Tá produzindo ouro branco, açúcar, viu, gente? Na época, ouro branco é açúcar. Outro puxinho. É. O ouro branco de hoje Mas não é o ouro olhem, branco de antigamente. Labatu tem uma história. Ele foi preso, ele foi acusado de maus tratos, porque ele disciplinava mesmo, batia, entendeu? Com punição. E ele foi afastado por traição, preso. Agora, olha que detalhe: Cochrane se mandou. Ele voltou, ele morreu aqui.
Ele morou nos Barris, aquela rua, Sim, General sim. Labatut, em homenagem a ele. Ele, inclusive, parece que ele desfilou no 2 de julho. Falam disso, né? Que ele ainda participou de um desfile, já velhinho. Então ele voltou pra morrer aqui, se apaixonou mesmo, assim, né? A gente meio que adotou Casou? ele. Casou? Também se aposentou. Aquela que já Se quer. aposentou. Se aposentou Depois disso. de ganhar guerra. Não, mas assim, morreu aqui e parece, tinha alguns descendentes, mas não oficiais. O professor Cid falava, mas não oficiais, né, dele. Menina, a gente tá Ficaram por aí. sabendo desses. Olha, e uma linhagens coisa, A gente todas. mirou na democracia, saiu Olha, na fofoca. Fofoca democrática. É. Agora tem uma todo coisa mundo. assim, Cleidiana já citou vários nomes, né, de políticos, tudo nome de avenida. Tudo nome de avenida, você percebeu? É verdade. De Juraci Magalhães, né, ACM. Juraci Magalhães é Sim, só avenida. e tem um detalhe, É, eu só vou me avenida. perdendo, vocês têm que puxar. O problema com o Juraci, aí, pra vocês verem o que era isso a Bahia. Além dessa coisa de Vargas nomear o interventor federal, quer dizer, ele interviu total, né, no governo da Bahia, Juraci é cearense. Então, Meu os Deus, baianos, o problema era esse. O problema era esse. Bu, Porque eles fazendo- diziam assim, não pode, como é que pode? Então, há uma certa revolta por ter colocado uma pessoa de fora, de outro estado, né? Embora ele tivesse aliados aqui, Vargas. Né? Então, não tem, como é que se diz? Não tem parâmetro, assim. Para a elite baiana, é uma afronta. Né? Até dizem que aquele versinho da música de Riachão é uma provocação a ele. Menina. Moço da cabeça grande, o seu é outro lugar. Você vem lá não sei de onde, né? Pois é. Ah. O seu Não galho, o fique meu galho é a aqui, Bahia vai e o seu outro lugar. Né? O pessoal lia aquilo como uma provocação a Juraci. Então, Juraci interventou. E aí, no governo de Mangabeira, para vocês terem ideia, o governo de Mangabeira é uma grande aliança. Todo mundo se une para a Bahia meio assim, eleger finalmente alguém, né? Mangabeira é uma figura que consegue costurar tudo, né? E, claro, botar ele é uma coisa que ele faz que é maravilhosa, que ele diz o seguinte, olha, numa aliança dessa tamanha, só tem um cargo inegociável, Sim. que eu não negocio, que é a educação. Porque ele foi buscar o maravilhoso Anísio Teixeira, da Unesco, né? Para ser o secretário de Educação. Então, a primeira coisa que ele faz, secretário de Educação e Saúde, Imagina, Anísio Teixeira cria um departamento de cultura a Bahia é a Dentro Bahia, viu? da secretaria, né? Anísio Aí Teixeira. vai fazer o departamento de teatro, né? Então, a Hora da Criança, de Adroaldo Ribeiro Costa, a Semana de Arte Moderna, todos esses artistas, Genaro de Carvalho, né? Aquela geração toda ali de Mário Cravo, né? Eles começam a fazer as semanas de arte. A arte, tanto que o pessoal diz, né? A Bahia já era modernista, mas ela faz uma outra, digamos assim, uma outra leva, né? Aí começam as primeiras, né? O que todo mundo diz, é esse governo de Mangabeira estratégico. A Bahia dá uma guinada do ponto de vista de se modernizar. Nesse sentido, eu não sei o que dá errado depois, né? Mas Eu não sei o que dá errado. Talvez tenha sido aquele momento que alguém foi lá para a lavagem do Bonfim. não, aí a Ou gente não tenha ido. A gente tem um problema. Entendeu? Ou não tenha, Tem um ou não problema. tenha ido. A gente tá feliz. 1946, daqui a pouco vem outro golpe. Outra ditadura. Bagunça tudo novamente. Mas só para fechar a linha do raciocínio. Aí Antônio Carlos. Sim, quer ia dizer, falar sobre- Getúlio faz tudo isso. Olha o que Antônio Carlos fez no primeiro governo dele como governador. Ele criou a Bahia Tussa. Né? E a Bahia Tussa, uma das primeiras coisas da Bahia Tussa é interiorização do turismo. Lençóis, a Chapada Diamantina. Inclusive o governo do estado financiando a construção de pousada, porque não tem estrutura, mas ele tem esse saque, né? E é ali que você começa a ver, quando você vai ver as produções, isso está no maravilhoso trabalho do professor Jocélio Teles, O Poder da Cultura, a Cultura no Poder, né? Porque ele usa os signos afro-brasileiros fortemente. Então essa ideia de baianidade, ela vai estar Baianidade sempre na ligada Goa, ali, né? às festas, à Verdade. capoeira, ao acarajé. E aí aqui a pergunta. A fita do Seu Bonfim e o Dick. O acarajé, a festa do Bonfim, elas são signos de Salvador. E isso é lido como signos da Bahia. Muito parecido com o que Getúlio fez. Então, assim, quem acorda na Chapada para tomar café da manhã, né, toma café com banana da terra, com batata doce, né? Muita gente da Chapada, por Com exemplo, palma. não comeu mabará.
Não conhecia Abará. Acarajé não, Acarajé está disseminado em tudo que é lugar agora. Mas é por conta também desse discurso. Então, quando você pega as produções daquele período ali da Bahia Tussa, né, as revistas de divulgação do Nem estado lembrava mais baiano, disso, Cleidiana, que tinha Bahia, terra da revistas. felicidade, Bahia, terra da magia. Então, o estado incorpora esse discurso de criar a baianidade. Eu sou uma pessoa seminova já, como dizia Albergaria, né? Não sou mais nova, sou seminova. Seminova é muito bom. Então, as pessoas, né, lembram-se, por exemplo, da vinheta da TV, que era a TV que era a retransmissora da Globo na época, nos anos 80, a TV Aratu. Sim. Então, a vinheta, porque era quando a programação entrava no ar, 6 horas da manhã, o que é que a gente ouvia? Era um jingle que dizia assim: bom dia, Bahia, Bahia do meu coração, que seja um dia tranquilo assim, com a graça de Deus, o Senhor do Bonfim. E as imagens que passavam era a Baiana de Acarajé, a lavagem do Bonfim, né? Quer dizer, as referências que eu tinha era disso. Então, a Bahia, as imagens que passavam da Bahia, era a praia, em Salvador, né? Os coqueiros da orla. Aí Então, assim, você era... lá em Iaçu. Eu em Açu, mas aquilo era a Bahia. Uhum. A tradução da Bahia. Então, na verdade, você tem todo um discurso do Estado. Então, é um momento em que as festas de candomblé são anunciadas nas publicações do governo do Estado. As festas dos terreiros. Deixa de Né? estar... As pessoas até hoje perguntam, né? Às vezes as pessoas de santo perguntam se o jornal, quando eu trabalhava em jornal, por exemplo, se não ia cobrir a festa. Porque a imprensa vai nessa onda, né? A imprensa e, claro, a mídia. A gente já tem a TV Itapuã, né? A TV Itapuã é a primeira TV a transmitir festa de largo, né? A festa do Bonfim, cobrir a festa do Bonfim. Né? A TV Itapuã, dirigida por Odorico Tavares, um dos intelectuais que vai ajudar a construir essa ideia também. Né? Ele tem até um livro sobre festa e era dos Diários Associados. A TV Itapuã é de 1960, 10 anos depois apenas da E TV essa Tupi. construção, Cleidiana, ela ajuda nesse entendimento de democracia dentro da cidade, já que as festas também começam a serem incorporadas, né, a partir desse lugar do signo. E na festa é dito, é uma festa de largo, todo mundo vai. Isso é uma construção para parecer que é democrática ou realmente é democrática? Tem um quê de... Vou repetir sempre o que eu tenho dito. Porque as festas não se deixam domar. O Não Estado se deixam tenta. domar. Elas são rebeldes. O Estado tenta. Digamos assim, a representação ortodoxa da religião tenta disciplinar. Mas ela se rebela. Nas festas, por exemplo, as 13 festas que eu estudei, as festas que mais mudaram são as festas que têm mais força hoje. A festa do Bonfim e a festa do Rio Vermelho, a festa de Iemanjá. Não encontrei né? isso na sua biblioteca do Epson. Parabéns. Também não! Parabéns. O programa tá tão bom que a Siri do celular de Camila quer participar. Não encontrou a festa, mas o Siri- 2 de E Siri fevereiro. ficou tão nervosa que E ela tá lá ainda. a Siri quer ir pra festa de largo. Siri, calma. Ano que vem, 2023, a gente Diga vai ela que é descer pra agosto. essa Siri vai do ter que Bonfim. fazer um curso É. pra entender, pra responder suas festas de largo. Siri vai ter que fazer um curso. Então, assim, sai da quando conversa. você vê festa de Iemanjá, né? Festa de Iemanjá, ela é, na verdade, uma das que mais mudaram. Até do nome, da forma como ela foi constituída. Então, assim, você tem um espaço extremamente democrático. E, claro, é por isso que os políticos vão lá. Eles precisam aproveitar este grande palco. A verdade é essa, né? Um político ele vai para uma festa de largo para um político, a gente tem que lembrar das mulheres, claro. Elas e eles vão para as festas para isso, para ver e ser visto. E no caso do Bonfim e do 2 de julho, nós criamos, né? A mídia as mídias são um importante agente em toda essa construção, em todos esses discursos. A mídia ela é parte interessada na construção e na difusão desses discursos. Ela precisa disso. Ela precisa ficar dizendo que totalmente escola de Frankfurt. O Gandhi vem lá vem um tapete branco. Parará. Então, esses discursos que vai se criando e difundindo e tal. Então, aquela história, o Bonfim é o teste de popularidade. Sim. O 2 de julho é o teste de popularidade. Então, você passa dias, o colunismo político, debatendo se o governador, independentemente de quem seja, tá? Não estou citando específico, não. Governador, prefeito. Se o governador, o prefeito vai, não vai. Se deputado foi tá, vaiado, vai. se não foi vaiado. O pessoal coloca praticamente um medidor, um sensor de quem foi aplaudido
Né? Quem foi vaiado. E isso realmente Quem acontece. saiu na metade do percurso. Do percurso, né? É impressionante as disputas, né? As fofocas, as picuinhas, o que a gente vê no bastidor, né? Então a esperteza do governador. Esse ano, a comitiva do governador colou no carro do caboclo. Acabou. Aquilo foi fantástico, uma estratégia perfeita, sabe por quê? As pessoas é igual procissão. Passou o santo principal da festa, acabou. As pessoas ficam esperando ali, ó, na festa de Santa Bárbara, sai tanto andor de santo. Mas o frisson é para ver Santa Bárbara. Como é que Santa Bárbara tá? O frisson ali é o quê? A cabocla foi na frente, só falta agora o caboclo. O caboclo passou, ninguém tá mais interessado em nada. Só em comer água. Só em sambar. Só em comer água. Eu ia falar com Eu já ia falar, porque tem eu umas tô- tias do Eu tô isopor. interessada em sambar. É Eu isso. mesmo só saio quando as tias se recolhem. Mas a maioria das Você pessoas... ajuda as Não, tias? eu digo assim... Empurrar o carro que nem empurra o carro da Eu cabocla. digo a expectativa do desfile. Sim, Quem tá eu ali sei, esperando. sim. O carro do caboclo é tudo. As pessoas estão esperando. Então, o que é que ele fez? A comitiva dele. Ela colou no carro do caboclo. Né? As pessoas ainda tinha toda aquela agonia, Lula tá, Lula não tá. Né? Então, ali, as pessoas fissuradas naquilo. Acabou. Ninguém sabia mais os outros, onde é que estavam. Eu estava lá, eu vi. É por isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, assim, essas coisas são muito interessantes. Então, o governador, o Antônio Carlos, que já cansado, né? O original, como dizem. Ele não aparecia. O avô, ACM primeiro, o avô. Então, o que é que ele começou a fazer? Ninguém vai fazer aquele percurso todo, né? Ele tinha um lugar onde ele entrava no cortejo. Então, olhem a identificação dele. Isso a gente tem que dizer. Isso realmente. E é uma estratégia brilhante. O Bonfim era totalmente identificado com ele. De tal forma que a lavagem começava do adro quando ele aparecia. E quando você estava lá, quem teve a oportunidade de ver, era uma coisa louca. Eu fui Então, quando ele vinha, sabe? Porque o cara tinha carisma, né? A gente não pode, porque você não gosta, não sei o quê. Você tem que dar os créditos às pessoas, né? E carisma é por bem e por mal, pra tudo. E carisma você não dá. Por mais eficiente que você seja na comunicação, você não dá. Você tem ou não tem. Né? Você tem ou não tem. Então, quando o cara vinha, né? Era um momento do frisson, as pessoas corriam, né? Pra ver, pra tocar, pra falar e tal e tal. Então, assim, ele trabalhou muito essa ideia. Né? Então, assim, eu preciso criar essa ideia. Né? Não sei se a coisa foi tão racional, mas a gente consegue perceber esse movimento. Ele criou uma ideia de signo, de baianidade. Ele contribuiu, não vou dizer que ele criou sozinho, porque é um processo muito complicado, esse processo, né, de criação. Mas é o que Getúlio faz, ou pelo menos usaram. Muito, né? Agora, claro, Getúlio é muito mais complexo do que Antônio Carlos. Né? Agora, Cleidina, a gente vem falando sobre a relação das festas de Lago, a participação de alguns expoentes, só que a gente não falou sobre o carnaval. Hoje em dia a gente percebe o grito de blocos independentes e de blocos tendo um movimento político, inclusive partidário, muito bem definido, mas é uma coisa nova, pautar a democracia a partir do carnaval. O carnaval sempre esteve distante desses processos democráticos. Não, o carnaval está totalmente... O carnaval é guerra. Sempre foi. Até nas escolas de samba? Sim, sempre foi. A Bahia tinha escola de samba. Né? Então, até nisso, você tem uma guerra entre modelos, por exemplo. Né? O Carnaval de Salvador, hoje, né, ele é um carnaval especializado, tenta ser especializado. Essa loucura, né, de profusão, de criar circuito, que foi, na verdade, uma estratégia nas gestões de Embaçaí mais acabada, né, assim, mais, digamos assim, melhor definida no governo de Embaçaí. Quando se criou aqueles 3 circuitos, é mais uma tentativa de organizar a festa. Entendi. Então, quando você olha o que é que isso foi virando? O carnaval do centro da cidade era um carnaval para se manter apenas no domingo, né, quando ele tinha mais força das antigas, né, e tal. A Barra virou o carnaval alternativo, digamos assim, e depois com a camarotização, a Barra virou o festival. Eu gostava muito desse conceito de albergaria, né? Um festival porque ali você tem todos os ritmos na Barra. Ia pra Barra todo mundo, né? O funk, o sertanejo. Meu Deus, acompanhar um trio sertanejo. Eu tenho curiosidade enorme de saber como é isso. Tinha trio de DJ.
Pois é. Lembra Teve do- de Arrocha é, também, daquela né? cervejaria que Se de durante pagode muito já tempo é dominou o difícil, carnaval né? Você aqui. imagina, eu tenho uma amiga que ela disse que nunca mais na vida, O quê? né? De sair num De bloco Arrocha? de pagode. Imagine Ah, de dos pa- outros, de Arrocha, de não sei o quê, que ela disse que De já ser tá de na tocar metade. pagode o tempo Ela não tinha todo. mais perna, entendeu? Pro desfile. Ah, Mas entendi. vejam, é um carnaval festival ali, tem de tudo, todos os ritmos. E o Pelourinho ficou com aquela coisa da nostalgia, né? Hoje, quando você conta a quantidade de circuito, né, há pouco tempo a gente escreveu um artigo em conjunto, eu, professora Fátima Tavares e o professor Carlos Caroso, sobre isso, o carnaval. O agenciamento, esses agenciamentos todos no Carnaval de Salvador. E quando eu fiquei com uma parte etnográfica, quando eu fui ver o número de circuitos que tinha aparecido, eu quase não sabia, já tinha o Mestre Bimba, né, que já é até mais conhecido, mas o circuito Riachão, quer dizer, criou-se essa ideia e sempre é isso, é uma tentativa de você demarcar o espaço da cidade. Sim. E que carnaval se espera, só que às vezes não funciona, né? Há pouco tempo as pessoas estavam aí muito preocupadas, o carnaval ia mudar, não sei o que da Barra. Aí um colega me perguntando, o baque do carnaval, como vai ser isso pro Carnaval do Centro? Eu falei, o baque pro Carnaval do Centro está preocupado é o Carnaval da Barra. O do Centro já está resolvido, de certa forma, ele se encontrou lá. Assim, o movimento dos blocos de samba, eles reoxigenaram o carnaval num momento que ele não tinha mais. O Carnaval do Centro, a quinta e a sexta-feira, tinha acabado. Verdade. Só tinha abertura oficial, com a entrega da chave, né, pro Rei Momo. E você não tinha mais nada. Olha o movimento dos sambas, então, isso é mais do que político. Porque fazer festa é política. Fazer festa política, né? Muita política. E festa popular é isso, né? No fim das Sim, contas, depois de tudo que a gente sim. começou aqui, Você entender que acha festa que- popular é festa... Wilê aí. Em 1975, você tem uma lei de segurança nacional. Ditadura militar. Você não pode falar de racismo. Né? O racismo é um tabu desde os anos 30. Getúlio não ia querer um negócio desse. Você está tentando unir. Daqui a pouco vem gente dizer que tem discriminação. Não pode. Aqui não. Aqui não. Aqui E é uma ainda demo- vejo aqui é Beto uma Freire. democracia racial. E ainda vejo o Berto Freire com Casa Grande Isso que eu Senzala te falar. bem naquele É. momento. Eu li esses dias que em Portugal o grande nome é Gilberto Freire. Claro, ele fez Para poder conferências. validar Ele fez a conferências. história Sim, colonial deles, Legal. que eles foram bonzinhos. Cada um acredita Ele saiu no que fazendo lhe conferência. convém. Legal, né? Que bom. Ele saiu fazendo conferência Legal, na questão né? da democratização. Legal. Então, assim, se você for pensar nisso, o Ileaê, o que é que o Ileaê fez? É uma das coisas mais brilhantes. Né? As estratégias negras, elas são impressionantes, do ponto de vista do lúdico também. É política, na melhor forma. São eles, como disse uma criatura, infelizmente eu não guardei o nome dessa pessoa, mas é perfeito, hackeando as festas católicas. Sim. Né, se infiltrando ali dentro, colocando suas associações, suas organizações. Você vai achar nos movimentos lá das festas, das irmandades, traços das sociedades galedéis, das sociedades, de sociedades várias, organizações africanas, se infiltrando, né, com seus métodos, suas estratégias e tal e tal. Né, aquilombando, como o pessoal fala, tudo. Né, e o carnaval também não pode fazer batuque. Então, assim, essa história do Ilê, né, tem a história do Ilê e do Gandhi, que são completamente assim ilustrativas, isso que eu estou tentando dizer. Então, o Ilê vai lá com aquele discurso. Negro é lindo. Mas olha que o Jornal à Tarde sentiu. Fez aquela notinha, que não é editorial. O pessoal diz que é editorial. Não foi editorial, uma nota. Mas uma nota muito importante. Mas uma uma nota nota muito que falava importante. de uma sociedade. Olha né? o que é que a nota fala. É. A nota destoante do carnaval desse ano foi o bloco Ileaê, que saiu com as cores, né? Que saiu falando, aí se queixa aqui, falando de racismo, nada, né? Aqui a gente está numa democracia racial na Bahia, mas olha, esses mocinhos não nos enganam. São agentes de Moscou, porque estão com as cores do pan-africanismo. Olha como eles sentiram, como eles estavam atentos. E claro, o Ilê, com aquela historinha de o verde, de não sei o que, nada, o pan-africanismo gritando naquele negócio. Os caras iam pro Duque de Caxias, né? Vovô já falou isso várias vezes, iam ouvir, né? Todos as grandes referências de música americana, mas assim também falar de política, claro. Quando você vê a história do Gandhi, né, a história que se conta do Gandhi, os estivadores, eles foram das primeiras vozes de Salvador contra o nazifascismo. Eles fizeram um movimento, os estivadores, que eles cruzaram os braços e se negaram a descarregar mercadorias de navio alemão em protesto. Os estivadores eram muito politizados. Basta ler Jorge Amado. Sim. Né? Tá lá, todas as histórias de Jorge Amado. E aí os estivadores, eles estavam na mira do governo Vargas, porque Vargas fez várias intervenções em sindicatos para controlar o trabalhismo, né? O que se chamava movimento trabalhista. E os estivadores estavam na mira. Então, chegou o carnaval de 1945, e eles pensando, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para a rua, a polícia vai descer a porrada.
Entendeu? E não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para eles desfilarem. Né? E o Gandhi, um movimento enorme ali, né? Futebol, tudo eles criando ali. Alguém teve uma ideia. Ó, tem um negócio daquele homem lá daí. Imagina. Pacificador, Gandhi botando fogo. Gandhi botando fogo no negócio da independência. Aí a história lá, seguinte, o que é que a gente faz? Ó, tem aquele negócio daquele cara lá, o Gandhi. A gente pega um lençol, uma toalha, tá feita a fantasia. E ainda por cima a gente vai o negócio da paz. A polícia não vai mexer. Deu certo, ó o que virou. Deu Então, tão certo que até hoje, né, assim... Metade das pessoas que saem nos Filhos de Gandhi não tem nem ideia da Noção de história. como começou, né? Mas o que importa é isso. Pra gente pensar como a festa não é lúdica, como a gente pensa. Ela não separa a vida, ela não é um corte na vida cotidiana. Pelo contrário, ela leva essa vida cotidiana para o espaço da ludicidade. Mas a gente está fazendo tudo ali. A gente está fazendo enfrentamento. Política. Né? Política, a gente está fazendo tudo. É a política, talvez, na melhor acepção do termo dela. Né? E, claro, em tese, pode todo mundo entrar na festa. Né? Vocês me começaram me perguntando, é democrática? Em tese. Mas a gente sabe que se tenta o tempo inteiro o mesmo jogo da grande Agora, sociedade. Tem corda, né? Sim. Tem dificuldade para os pequenos blocos. Então, assim, o carnaval não é tão democrático. A Né, como estrutura gente segue, pensa. né? A estrutura O carnaval segue. muda. Mas a estrutura segue sendo pressionada. As pessoas não estão aqui, ó, de braços cruzados. Então, o ambulante, quando ele invade a proibição de vender a cerveja que não é da marca do circuito e que o rapa vai atrás dele, ele sai correndo, entendeu? Ele tá fazendo o negócio dele, ele corre vai vender do jeito que tá. corre Você vai dele. falar agora, eu tava lembrando de meu pai descrevendo os blocos de índio na época, né? Que tinha os Sim. temas do Aí, índio outra muito coisa, disparado no os faroeste, Ah. mas era a juventude negra que estava na rua gritando: o índio quer cachimbo, senão o pau vai comer, e nem É. a polícia chegava perto. Pois é. No momento da ditadura. É. Então, a cultura e o carnaval mesmo é um espaço demarcado, amplificado de protesto, porque ali a algazarra está liberada. Ali você pode subverter toda Pois é. a ordem. Você tem a máscara de que você está brincando. Isso é uma estratégia, e, inclusive a antropologia estuda muito isso, né? Como os oprimidos usam, digamos assim, os elementos ou as estruturas do opressor para ela fazer a crítica. E eu né? tenho visto muita ironia, né? Hoje em Isso. dia, a ironia... Não, e tem estudos. Michel, eu esqueço o nome dele, mas Towson, ele é um especialista. Ele estuda os cultos, né, que nasceram, por exemplo, dos cultos de carga, quando aviões, por exemplo, ingleses jogavam em lugares aqui da América, do Panamá, etc., outros lugares, aquelas cargas de abastecimento, e como as pessoas faziam desse culto de carga uma crítica ao sistema imperialista. É uma coisa fantástica. Michel Towson. Ele estuda isso, porque ele chama de mimese. Gente, Cleidiana... vou ter que falar. Por isso que a Diana vem 3 vezes, vai ter que voltar É 4. isso que eu ia falar, Eu só porque queria assim, a gente já tá no nosso limite mesmo de eu já tempo. vi vários avisos aí do povo. Sabe, você vai ter que voltar, né? Mas assim, Ficou aqui. eu tô fazendo isso com a maior dor no coração, porque te interromper uma coisa assim, meu Deus do céu, que a gente só vai ouvindo, porque você vai falando e você parece que vai adivinhando o que a gente tá na cabeça pra perguntar. Você tá vendo, menina? Pelo amor de Deus, Oxalá, meu pai, me perdoe. Mas é isso, assim, porque a gente vai ouvindo você falar e a gente parece que você vai ouvindo o que a gente tá pensando, né? Porque você vai perguntando, falando, respondendo nossas perguntas. Mas jornalista. É. Jornalista fala certo. Pois é, quero muito te agradecer Que é isso, por ter gente. topado, por sempre topar estar com o Bu mesmo, assim. Essa temporada, você foi um dos nomes, assim, dos primeiros nomes que a gente pensou, e super unanimidade pra estar com a gente, pra poder falar sobre democracia, mas pra contar esses fuxiquinhos históricos que você sempre traz, que a gente ama. E é isso, obrigada e com certeza até a próxima, viu? Até a próxima, gente. O bom de contar fuxico de história é que você não vai ser processado. Gente, obrigada mesmo, viu? Um prazer enorme estar com vocês e muito feliz Que bom. com a caminhada de vocês. Eu fico aqui, tipo, com Cleidiana, aí eu fico um pouco jornalista, mas um pouco babando, né? É. Porque ela vai trazendo um negócio, aí vai sair na baba, você vai segurando, vai voltando. Porque a Cleidiana, além desse poço de conhecimento, pra mim é uma referência viva. E que bom que ela sabe disso enquanto vivo, né? Que a gente fala muitas pessoas que se vão. E aí, motivos não faltam. Vocês ouviram, viram e vão continuar vendo. Porque a ideia é seguir e trazer mais vezes, porque faltou assunto, viu? Com certeza. Só tem uma coisa, pra terminar com uma treta. Em dia de votação é dia de festa?
Sim, é uma grande festa. Isso não é um clichê, não, tá? A festa da democracia. As pessoas se preparam para votar, né? Minha mãe tem um rito de votar. Tem ritual. Todo dia ela só vota às 16 horas, né? Que No ótimo. mesmo lugar. Então, toda aquela coisa de você tomar banho, botar a melhor roupa, né? E ir votar. E eu acho bonito, porque a geração dela, votar para a geração delas é uma conquista e tanto, né? Rapidinho, não vou me alongar não, mas só para a gente pensar um pouquinho. A própria legislação eleitoral, ela sempre considerou, quer dizer, analfabeto não podia votar. E quem era analfabeto? A gente. O povo, né? É verdade. A República surgiu com a história de que você tinha que comprovar renda para votar. E até hoje, analfabetos é facultativo. A gente fala pouco disso. Mas é um voto facultativo. Analfabeto é facultativo? É um voto Ah, é facultativo. mesmo. Eu não sabia. Né? E não pode se candidatar. Eu sabia que não podia se candidatar. Tudo bem, algo Para algo pensar. muito racional. Mas, tipo assim, para você ser candidato, se você não sabe ler e escrever de forma formal, você tem que fazer uma prova de leitura e de escrita diante do juiz, para que você, pelo menos, faça 50% do básico. Tudo bem, a gente entende, mas quando a gente vai pensar no que como o Brasil foi formado, como o Brasil é constituído, e você colocar essa restrição, né? Então, é bem complexo essa história, né? De o que a pessoa ser tirada dessa ideia de cidadania. Então, para essas gerações, por isso que a gente encontra muita gente de 70, 80 anos faz questão de votar. Mas Porque para eles é aí... conquista. Então, ir votar para eles era assim... Eu vi isso no interior muito, né? Ir votar para uma pessoa da zona rural era conquista. Então pronto. Obrigada, Cleidiana, viu? Valeu mesmo. Esse é um podcast. Segue a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, @Bubu Podcast. Beijo e até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo. Apresentação: Camila França, Mirth Santa Rosa e Val Bem-vindo. Gravação: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do videocast: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do podcast: Tiago Dantas. Abertura do videocast: Gabriel e Jaladê. Direção musical: Tiago Dantas. Vinheta: Jarbas Bittencourt e Kendê Boa Morte. Assistência de produção: Pedro Gomes e Evelyn Medeiros. Produção executiva: Camila França. Produção de negócios: Mirth Santa Rosa. Comunicação: Nina Rodrigues.